Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo da série Operação Barbarossa, falaremos sobre a quarta semana da invasão alemã da União Soviética. Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Neste dia, 20 de julho de 1941, a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, completou 4 semanas. No dia 14 de julho, com a invasão completando 3 semanas e 1 dia, o embaixador do Japão na Alemanha, Hiroshi Oshima, recusou o pedido feito no dia 10 de julho pelo ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Joachim von Ribbentrop, para que o Japão participasse da invasão da União Soviética. Como referi nesse vídeo, cujo link está aqui na descrição, o Japão já tinha se decidido a nunca mais atacar a União Soviética em setembro de 1939, após a Batalha de Khalkhin-Gol. Aquela batalha ocorreu na fronteira entre o território chinês da Manchúria, na época ocupado pelo Japão, e a Mongólia, que era um território soviético, com os japoneses sentindo na pele o poder dos novos blindados e principalmente as táticas de guerra móvel aplicadas pelo general Georg Zhukov. Em apenas 4 meses, o Japão perdeu cerca de 20 mil soldados de uma força original de 25 mil, com aquela derrota causando um forte impacto na alta cúpula militar japonesa. Além disso, em julho de 1941, o Japão sofria com o grave embargo dos Estados Unidos sobre a venda de petróleo, com os japoneses perdendo mais de 70% da sua fonte de petróleo. O Japão precisava com urgência de mais petróleo, algo que havia em abundância nas ilhas do Pacífico, mas que ainda não havia sido descoberto na Sibéria Soviética. E por esses 2 motivos, a grave derrota sofrida em 1939 frente aos soviéticos e o desespero japonês para obter recursos naturais como petróleo, levou Tóquio a recusar participar da invasão alemã da União Soviética, algo que, se tivesse acontecido, com certeza teria afetado profundamente aquela campanha, já que teria obrigado Stalin a combater em 2 frentes diferentes, no momento em que o seu país não estava preparado para isso. E também naquele dia, só que na região de Rudínia, a 50 quilômetros de Smolensk, os soldados alemães enfrentaram uma nova e terrível arma soviética, o Katyusha. Tratava-se de um lançador múltiplo de foguetes relativamente simples, mas muito versátil, já que podia receber foguetes de muitos calibres diferentes. Era perfeito para o fogo de saturação, com um único Katyusha BM-13 sendo capaz de despejar quase 4,5 toneladas de explosivos por uma área de 400 mil metros quadrados. E se considerarmos que uma bateria completa podia ser formada por até 12 lançadores, ficamos com uma ideia do tremendo poder de ataque dessa nova artilharia. Além disso, como era instalada em caminhões, era muito móvel, podendo acompanhar de perto as unidades soviéticas avançando ou recuando. Devido ao som produzido pelos disparos e do perfil da arma ao longe, o Katyusha foi apelidado pelos alemães de órgãos de Stalin, um nome bem apropriado, já que além da devastação que causava, o terrível som que produzia se espalhava por quilômetros, transformando-se numa autêntica arma psicológica. No dia seguinte, 15 de julho de 1941, a invasão alemã completava 3 semanas e 2 dias, com Erwin Rommel recebendo formalmente o comando do Afrika Korps, uma unidade expedicionária alemã que Hitler foi obrigado a despachar para o norte da África para ajudar o desastrado Mussolini. E assim, por causa de um ataque italiano mal planejado e que foi feito sem sequer consultar os alemães, Erwin Rommel não pôde participar da Operação Barbarossa. E também naquele dia, Werner Mölders entrou para a história como o primeiro piloto a ultrapassar a marca de 100 vitórias aéreas, alcançando naquele dia 101 vitórias. Ainda no dia 15 de julho, o 3º Grupo Panzer alemão, sob o comando do general Hoth, e a 7ª e a 20ª Divisões Panzer cercaram completamente Smolensk na Rússia.
prendendo no seu interior 3 exércitos soviéticos completos que totalizavam quase 800 mil homens, um cerco cuja culpa recai principalmente sobre Stalin e a sua ordem proibindo recuos. Com o cerco completo de Smolensk, os alemães estavam a apenas 350 quilômetros de Moscou, um avanço autenticamente impressionante e que foi alcançado em apenas 3 semanas e 2 dias. No dia seguinte, 16 de julho, numa reunião no seu quartel-general na Prússia Oriental, Hitler detalhou seus planos para a divisão do leste europeu. Planos que previam a entrega de Leningrado para a Finlândia e o repovoamento de amplas regiões com colonos alemães, com destaque para a Crimeia e o Cáucaso. No dia seguinte, 17 de julho, Stalin ordenou a criação da figura do comissário político, uma espécie de oficial com poderes supremos de supervisão, cuja missão era acompanhar a execução das ordens por parte dos comandantes soviéticos no campo de batalha. Os comissários políticos tinham tanto poder que os comandantes soviéticos costumavam ter mais medo da reação dos comissários do que propriamente dos alemães, levando-os a seguirem cegamente ordens autenticamente suicidas e sem qualquer valor tático ou estratégico, resultando em um número desnecessário de baixas. E também nesse dia, em Uman, a 170 quilômetros ao sul de Kiev, na Ucrânia, 20 divisões soviéticas completas foram cercadas, totalizando mais de 200 mil soldados. E 2 dias depois, no dia 19 de julho, Hitler, constatando o excelente avanço feito pelo Grupo de Exército Centro pela Belarus e pela Rússia, ordenou que o 2º Grupo Panzer de Heinz Guderian, naquele dia envolvido no cerco a Smolensk, fosse enviado para o sul para auxiliar no cerco a Kiev, na Ucrânia. Tratava-se de um desvio de quase 500 quilômetros, levando Guderian a protestar veementemente, dizendo que se continuassem naquele ritmo, Moscou poderia ser tomada em no máximo 4 semanas. Mas Hitler refutou os argumentos de um dos seus mais talentosos generais, dizendo que o importante naquele momento era capturar os centros agrícolas e industriais da Ucrânia. E também neste dia 19, Churchill popularizou o sinal de V de vitória, num discurso transmitido pelos países ocupados pela Alemanha. Inicialmente, Churchill fazia o gesto com a palma da mão voltada para dentro, mas após ter sido avisado sobre aquele gesto que era considerado ofensivo por algumas classes britânicas, passou a fazer o gesto com a palma da mão para fora, com esse sinal se transformando num símbolo da resistência contra o invasor alemão. No dia seguinte, 20 de julho, Werner Mölders, já mundialmente conhecido como o primeiro piloto da história a ultrapassar a marca das 100 vitórias aéreas, foi retirado da linha da frente. Era visto como muito valioso pela Alemanha, que decidiu usá-lo para fins de propaganda, com Hitler dando-lhe o título de fiscal dos caças. Mas acabaria por morrer pouco tempo depois, em novembro de 1941, com 28 anos, quando o avião onde seguia como passageiro caiu devido a uma pane no motor. E assim, neste dia, 20 de julho, chegava ao fim a 4ª semana da Operação Barbarossa.